Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um momento de estudo aqui no nosso canal e bora estudar. Apareci hoje de novo aí para vocês, depois de alguns dias sem fazer gravação alguma. Eu peguei uma gripe aí esses dias e não foi fácil me livrar dela. Inclusive, em alguns momentos, tem até que fazer umas pausas aqui para tomar uma aguinha, molhar a garganta por causa da tosse. Esse tempo não está colaborando. Mas vamos seguir com os nossos estudos. Hoje eu preparei aqui nosso estudo da lei em áudio. Preparei o capítulo 1 ali do título que fala dos crimes contra o patrimônio. Nós vamos estudar o furto nos artigos 155 e 156 do Código Penal e as atualizações que tivemos pelas leis 15.358 e 15.397. Pessoal, esse material está super atualizado. Estou gravando aqui, ó. Não são nem 2 horas da tarde, são 13h44 do dia 8 de julho, tá? Agora de 2026. Então, essas leis são atualizações agora deste ano. Preparei a leitura do Código Penal para vocês e depois dessa leitura organizei ali uma tabelinha, tá? Para vocês verem o que mudou, né, com essas atualizações e como estava no Código Penal antes dessas mudanças. Então, vocês vão poder ver quais foram as alterações feitas, tá? Se prejudicaram quem comete o crime, se não prejudicaram, né? Se foram benéficas ou maléficas. Então, vamos comigo para a leitura do Código Penal agora, a letra da lei na tela para vocês. Antes de passarmos aqui para a leitura colocar a leitura para vocês acompanharem comigo, quero pedir para vocês, é claro, para vocês deixarem um like nesse vídeo, compartilhem, tá? Eu sei que quem está assistindo está compartilhando, está se inscrevendo no canal, né? Os inscritos estão ali aumentando, eu vi. Eu queria agradecer vocês que tiram um tempinho para fazer uma coisa tão simples para vocês, mas que ajudam demais, né, nas visualizações por outras pessoas, por quem está procurando esses vídeos, tá? E é um material gratuito que muita gente ali precisa, às vezes, de um empurrãozinho para uma leitura de lei de forma simples e objetiva, sem enrolação, que é o que nós precisamos muitas vezes no nosso dia a dia, né? Para ali melhorar, otimizar o nosso tempo. Então, depois disso, depois de agradecer vocês, peço que compartilhe também com quem estuda para concursos e vamos comigo estudar. Então, vamos à leitura do Código Penal, título 2, que fala dos crimes contra o patrimônio. Hoje, então, faremos a leitura do capítulo 1, do furto. Lembrando que a fonte da nossa leitura é o site do planalto.gov.br. Furto, artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A pena para esse crime de furto é de reclusão de 1 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se da metade se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Só fazendo uma pausa aqui para mostrar para vocês que estão acompanhando a leitura, que sempre que a gente está lendo aqui, ó, tem aqui a observação de mudança na redação, né? Onde que foi mudada. Depois nós vamos ver no final do vídeo
eu vou mostrar para vocês uma tabelinha de como era antes da alteração e agora como ficou, tá? Vou mostrar de forma resumida para vocês como ficou após a alteração da lei de 2026. Continuando, vamos fazer a leitura agora do furto qualificado. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido, inciso 1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, inciso 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Também a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com emprego de chave falsa, inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, inciso 5, contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado, do Distrito Federal ou de município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços essenciais. Parágrafo 4º-A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 4º-B. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, né, que possa ser comparado a esses. Parágrafo 4º-C. A pena prevista aqui no parágrafo 4º-B, que nós lemos, que é reclusão de 4 a 10 anos e multa, considerada a relevância do resultado gravoso, inciso 1, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então, aqui é um aumento de pena. Inciso 2. Então, essa reclusão de 4 a 10 anos e multa aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for, vamos lá, inciso 1, de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração, ou de animal doméstico. Inciso 2. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de aparelho de telefonia celular, de computador, inclusive portátil, ou do tipo prancheta, ou de qualquer dispositivo eletrônico ou informático semelhante. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for, inciso 1, de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Inciso 2, se a subtração for de arma de fogo. Parágrafo 8º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos de multa se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários, aplicável em qualquer caso, o disposto no parágrafo 2º deste artigo.
Parágrafo 9º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Agora vamos aqui para a leitura do artigo 156, que fala do furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, o coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum, pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Então, temos aqui a especificação do Código Penal que esse crime de furto de coisa comum somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível cujo valor não exceda a cota a que tem direito o agente. Terminamos aqui a leitura do crime de furto, artigo 155 e artigo 156. Agora eu vou mostrar para vocês a tabela que eu fiz, né, das alterações que foram feitas este ano. Vamos lá. Pessoal, para vocês, então, o primeiro slide na tela para verificarmos as atualizações, o antes e depois das alterações de 2026. Vamos lá. Primeiramente, aqui temos o artigo 155, o caput do artigo de furto. Antes da alteração, a pena do crime de furto era de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Depois da alteração da Lei 15.397 de 2026, a pena passou a ser de reclusão de 1 a 6 anos e multa. Então, vemos aqui uma alteração, né, da pena máxima. No parágrafo 1º, que fala do furto no repouso noturno, antes da alteração, falava-se do aumento de 1/3 se o crime era cometido durante o repouso noturno. Após a alteração da Lei 15.397 de 2026, o aumento da pena passa a ser de metade, né, se cometido durante o repouso noturno. Parágrafo 4º traz ali a modalidade do furto qualificado. Nós tínhamos uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E agora, com a alteração da Lei 15.397, nós temos pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa com essas qualificadoras do inciso 1 ao 5. Na letra da lei anterior, nós tínhamos somente esses incisos aqui, 1, 2, 3 e 4. O inciso 5 foi incluído pela nova lei. E o texto dele, né, vamos relembrar aqui, que é se o crime é cometido contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado, do Distrito Federal ou de município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços essenciais. Vamos para o próximo slide. Aqui no segundo slide, então, temos as alterações feitas nos parágrafos 4B, parágrafo 4B, que é o furto qualificado, e o parágrafo 5º, também furto qualificado. Antes da alteração, nós tínhamos uma pena de reclusão no parágrafo 4B de 4 a 8 anos, né, do furto mediante fraude, cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores. Agora, após a alteração,
nós temos uma pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, né, do crime cometido ali mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede de computadores. E a letra da lei do parágrafo 5º também foi modificada. Antes da alteração, nós tínhamos uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Agora, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Agora, eu coloquei aqui para vocês um outro slide. Temos aqui o texto antes da alteração e depois da alteração aqui nessa coluna. Parágrafo 6º. Anteriormente, tínhamos uma pena de reclusão nesse parágrafo de 2 a 5 anos e multa, né, na subtração ali de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Como pode-se perceber, em 2025, este parágrafo punia apenas o furto de gado, né, objeto. Agora, em 2026, nós temos, além da alteração aqui da pena, que agora é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, mas nós temos ali inclusão, né, que além da subtração do semovente domesticável, temos a inclusão ali da subtração de aparelho de telefonia celular, subtração de animal doméstico, né, e de aparelho de telefone celular, de computador, inclusive se for portátil ou do tipo prancheta ou qualquer dispositivo eletrônico ou informático semelhante. Temos que em 2026 esse parágrafo então foi expandido para incluir o furto de celulares e computadores e animais domésticos, tá bom? Aqui todos no mesmo patamar de punição ali alterado pela Lei 15.397 de 2026. No parágrafo 7º, nós tínhamos, antes da mudança, uma pena de reclusão de 4 a 10 anos para subtração de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto isoladamente, possibilitassem a fabricação ou montagem ou emprego. Tá? Então, em 2025, esse parágrafo tratava apenas de explosivos. O furto de armas de fogo estava em outro dispositivo dessa mesma lei. Agora, com a alteração da Lei 15.397 de 2026, nós temos ali um aumento na pena de reclusão. Então, a pena de reclusão para esse tipo de furto do parágrafo 7º vai ser de 4 a 10 anos e multa, né? Nós temos aqui a inclusão. Inciso 1, nós temos a divisão. Inciso 1, inciso 2. Inciso 1 continua sendo ali de substâncias explosivas ou de acessórios que causem ou possibilitem a fabricação, montagem ou emprego. E temos aqui a inclusão do inciso 2, né? Se a subtração for de arma de fogo. Então, esse parágrafo 7º, ele foi ampliado para incluir esse inciso 2 da arma de fogo, com esse mesmo aumento de pena. Então, passamos a ter a reclusão de 4 a 10 anos para a subtração de arma de fogo. Tá bom, pessoal? E agora, por último, o último slide, quarto e último slide, eu apresento para vocês o parágrafo 8º e o parágrafo 9º, tá? Temos aqui os furtos qualificados. O parágrafo 8º, ele trazia, antes da alteração, trazia uma pena ali de reclusão de 1 a 4 anos e multa na subtração de fios, cabos, equipamentos para o fornecimento de transmissão de energia elétrica ou de telefonia, tá? Já após a modificação, né, a alteração dada pela Lei 15.397 de 2026, nós temos agora que a pena para este furto qualificado é de reclusão de 2 a 8 anos, se a subtração for de fios, cabos e equipamentos utilizados para a transmissão de energia elétrica ou de telefonia,
ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários, aplicável em qualquer caso o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Então, temos aqui com essa alteração, né, o aumento de pena de 1 a 4 anos para 2 a 8 anos de reclusão, e o alcance ali, vemos que também foi ampliado, porque incluiu a transferência de dados e materiais ferroviários e metroviários. Já no parágrafo 9º, esse parágrafo 9º foi incluído pela Lei 15.358 de 2026, pois não havia antes dessa inclusão o texto do parágrafo 9º. Como ficou, então, como foi incluído esse texto? Esse texto está exatamente assim: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração para si ou para outro de coisa alheia móvel é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução de condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Bem, pessoal, e esse foi o nosso resumo ali da leitura da letra da lei, dos 2 artigos que falam sobre o furto no Código Penal. Continue acompanhando o canal e as atualizações da letra da lei, e espero aí que contribuam para os seus estudos.